um salve para você que é estudante de economia, que é estudante de administração, que é estudante de contábeis, que é estudante de ciências atuariais ou de qualquer outro curso, mas que tem interesse na área da aplicação da matemática em economia e administração, tá? Esta aula é muito importante, se não a aula mais importante da aplicação da matemática em qualquer área, tá? Mas nos exemplos aqui eu vou trazer casos voltados à economia e à administração. Temos aqui a modelagem matemática de um problema, tá? É fundamental em qualquer área você ter a noção de como modelar matematicamente o seu problema para que você consiga extrair resultados tanto qualitativos quanto quantitativos, tá? Então, diversas situações práticas podem ser expressas em termos de relações funcionais. Nós temos relações funcionais. Olha, se são relações funcionais, nós temos funções matemáticas, tá? Então, relações funcionais entre diferentes quantidades, tá? Entre diferentes quantidades. Essas quantidades podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas, tá? Tem uma área vasta da estatística aplicada nessas áreas. Então, qual é a ideia? A ideia é você criar um modelo matemático. Então, você tem aqui uma situação, problema, tá? E desta situação, problema, você cria um modelo matemático. Esse modelo matemático, você vai incluir variáveis, você vai incluir funções. E o que nós temos nas variáveis? Nós temos quantidades da nossa situação problema mutáveis, tá? Então, aqui nas variáveis nós temos quantidades mutáveis. Tá? São coisas que variam mesmo, certo? Aqui na nossa economia a gente pode ter renda, lucro, quantidade produzida, preço, tempo, várias coisas. E o mais importante é funções. Então, se nós vamos ter que identificar as relações funcionais dessas variáveis, então, como que o preço varia com a demanda? Num vídeo futuro, vou definir as leis de oferta e demanda. Você pode definir como varia o meu lucro com a quantidade produzida, levando em consideração os custos. Então, tá dando para entender? Você vai ter que utilizar uma análise funcional que relacione suas variáveis. Essas suas variáveis vão te fornecer dados, vai pegar dados do seu problema e vai te dar resultados que vão ser previsões de alguma observação, por exemplo, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai focar nos casos em que a gente vai precisar de uma relação funcional utilizando funções matemáticas, tá? Já com o intuito, já visando lá o cálculo diferencial integral, tá? Se você tiver numa modelagem estatística de um problema, aí você tem coisas mais amplas para você analisar, tá? Tem outros tipos de modelos. Beleza, então o que você quer? De novo, vamos reprisar aqui. Dada a sua situação problema, você vai identificar quais são as suas variáveis, quais são as suas relações funcionais. De novo, como varia o meu custo com a quantidade produzida. Como varia o meu rendimento com o tempo
de trabalho dos funcionários de uma empresa, tá? Então, dadas essas variáveis e a identificação dessas relações funcionais, utilizando funções matemáticas, você vai criar um modelo matemático tal que este modelo vai te dar previsões, vai te fornecer resultados, ele vai te fornecer resultados e previsões. Tá bom? Com isso, você vai ter, essa palavrinha é muito comum lá em estatística. Dados os resultados e as previsões com base em dados previamente observados, tá? Você vai ter a sua tomada de decisão. Isso aqui é muito comum lá na estatística, tá? O que vai ser a sua tomada de decisão? Será que eu posso aumentar o tempo de funcionamento da minha empresa em, sei lá, em 2 horas? Será que se eu posso aumentar isto e eu vou ter uma produtividade eficiente? Por exemplo, será que eu posso aumentar a quantidade de produtos a ser produzida e eu vou obter um lucro razoável ou não vou ter aumento de lucro? Então, esta é o que nós podemos ter como tomada de decisão. Tá? Aí agora aqui, nós temos um ponto muito importante. Você analisou as variáveis. Você encontrou as variáveis do seu problema. Você encontrou a sua relação funcional. Se você encontrou as variáveis, você vai ter que relacionar. Vamos tratar aqui funções de uma variável só. Você encontra uma variável x e encontra uma variável y. Esse x pode ser número de produtos produzidos numa indústria. Y pode ser o lucro, por exemplo, ou o custo. Então você vai pegar e determinar uma análise, uma relação funcional entre essas duas variáveis. E o que é o mais importante na modelagem matemática de um problema? A coisa mais importante é você identificar quem é a sua variável independente e quem é a sua variável dependente. Primeira coisa que você tem que fazer numa modelagem matemática, para você descrever um modelo matemático do seu problema, identificar quem é a variável independente, quem é a variável dependente. Identificadas essas variáveis, agora, como é a relação funcional entre essas duas, como elas se relacionam. Se esta aqui é a variável dependente e esta é a independente, y deve ser uma função de x. Como é que eu acho essa função? Tá? Encontrada essa função, aí pronto, você consegue fazer cálculos matemáticos com ela. Tá bem? Nesse vídeo, eu vou trazer agora uma série de exemplos, tá? Situações, problemas, de onde a gente vai tirar uma relação funcional desse problema. Vamos achar uma função matemática que descreva o nosso problema matematicamente, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o exemplo 1 diz o seguinte: um fabricante de relógios pode produzir um determinado relógio a um custo de R$ 15 por unidade. Está estimado que se o preço de venda de um relógio for X, então o número de relógios vendidos por semana será de 125 menos X. Tá? Ou seja, quanto maior o preço, menor vai ser a quantidade vendida. Né? Condição de mercado. Expresse o lucro semanal do fabricante
como uma função do preço X e determine o lucro semanal se o preço de venda for de R$ 45. Tudo bem. Ele quer falar de lucro. Lucro é o rendimento menos o custo, tá bom? Então, o lucro, ele é o rendimento, R, menos o custo total. Tudo bem. Do enunciado, quanto que é o rendimento? O rendimento é N, onde N é o número de produtos, vezes o preço unitário. Esse rendimento aqui, ele é NX, tá? É o número de produtos vezes o preço unitário, tá? Fica N vezes X. E quanto que é N? 125 menos X. Então, a quantidade é 125 menos o X vezes o preço X. Então, ele aqui é 125 menos X vezes X. E o custo? O custo total é o preço unitário vezes o número de produtos, tá bom? Então, o custo vai ser N vezes o preço, né, de custo. O preço de custo é 15. Vou chamar aqui de X0, por exemplo. Então, o custo vai ser 125 menos X, que é a quantidade vendida, vezes o custo dele, 15. Ah, então fechou. Porque o nosso lucro aqui, ele vai ficar 125 menos X vezes X, menos 125 menos X vezes 15. E aqui a gente pode colocar o 125 menos X em evidência. Fica 125 menos X, que multiplica X menos 15. Colocando em evidência. Tá? Evidência, aqui é uma fatoração por agrupamento. Isso aqui dá uma função quadrática, né? Ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar 125x, 125 vezes 15, 1875. Aqui fica menos x quadrado, e esse com esse fica mais 15x. Então, fazendo a distributiva, você vai ter menos x quadrado mais 140x menos 1875. Então, esta é a função lucro, tá? Esta é a função que modela o lucro, modela matematicamente o lucro na venda desses relógios, tá? Aqui que ele mais quer determinar o lucro semanal a um preço de venda de R$ 45. O que é que nós temos aqui? Tendo a função matemática que modela o seu problema, tendo um modelo matemático, você consegue fazer previsões. Então, qual é a sua previsão? Quando o preço unitário for de R$ 45, quanto vai ser o meu lucro? É só substituir o preço da venda de 45 aqui. Então, lucro para 45 vai ficar menos 45 ao quadrado, mais 140 vezes 45, menos 1875. Tá? Faço a continha, isso aqui dá R$ 2.400 de lucro. Isso aqui corresponde a R$ 2.400 de lucro. Tá bem? Então, o que nós fizemos aqui? Criamos um modelo matemático que, através de equações, expressa a quantidade que a gente quer em relação a uma outra quantidade pré-estabelecida. No caso, é o preço de venda. Lucro em função do preço de venda. Dado este modelo, a gente consegue fazer as previsões. Quando o preço de venda for R$ 45, quanto vai ser meu lucro? Aqui poderia ser qualquer valor.
né? E nós temos uma coisa muito interessante aqui. Esta aqui, essa função, ela é uma função quadrática com uma parábola com a concavidade para baixo. Olha só, essa função, ela corresponde a esta parábola aqui. Vou fazer só um esboço, tá, dessa parábola. Ela não cruza a origem, tá? Mas ela é uma parábola desse tipo. Tá. Aqui você consegue encontrar as raízes dessa equação, vai te dar esses pontos. Ou seja, as raízes vão lhe fornecer o preço, né, de venda. Para qual preço de venda você vai ter um lucro zero, né? E um problema muito importante, que isso aqui a gente vai resolver depois de estudar as derivadas, tá? Depois que se estudar derivadas, que é também uma aplicação delas, que é o problema de otimização. Qual é o valor do preço unitário? Para qual preço de venda eu vou obter o meu lucro máximo? Né? Y é o L, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar num outro vídeo, este problema, depois de vermos as derivadas. Eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Deste vídeo, você acessa lá. Então, sabendo derivadas, você vai conseguir determinar qual é o lucro máximo, ou seja, qual é o valor de venda, o preço de venda que fornece o lucro máximo. Tá bom? Esse fica um spoiler de uma das aplicações de um estudo mais aprofundado da matemática em economia, administração e contabilidade. Tá? Vamos para o exemplo 2. Neste aqui, nós temos o seguinte. Um fabricante de caixas de papelão deseja fazer caixas sem tampa, informação importante, de pedaços quadrados de papelão com 30 centímetros de lado, cortando quadrados iguais dos quatro cantos e virando para cima os lados. Nossa, o que foi que ele disse aqui? Seguinte, vamos fazer um esboço aqui, tá? Isso aqui retangular, tá? E ele vai fazer cortes nos quatro cantos, tá? Pedacinhos quadrados. Então você vai cortar aqui de um tamanho X, aqui de um tamanho X, corta aqui, tamanho X, aqui também e aqui também. Tá? Aqui que ele vai fazer? Vai levantar essa tampinha aqui. Vai levantar essa daqui, vai levantar essa aqui e vai levantar essa aqui, vai fazer a caixinha, né? Vai fazer esta caixinha aqui assim. Ela é sem tampa, né? E aí, essa dobrinha aqui, esse corte, vai te dar esta altura aqui, que é X. Então, a caixa tem uma altura X. Esta é a variável independente, a altura X. Vamos continuar. Se X centímetros é o comprimento do lado do quadrado a ser cortado, expresse o volume da caixa em função deste X e indicar o domínio dela. Tudo bem. Ele já está amarrando aqui que ela tem que ter 30 centímetros de lado. Tá? Ela tem o pedaço de papelão tem 30 centímetros de lado. Que é que ele deu pra gente. Que este lado todinho aqui é de 30 centímetros. Tá? Ela é quadrada, tá? Então, aqui embaixo também vai ser 30 centímetros.
Como eu cortei aqui de x, quanto que vai ficar esta distância aqui? Como eu cortei aqui, é 30 menos 2x, menos esse, menos esse. Então, esse lado aqui é 30 menos 2x. Esse ladinho aqui também. Isso aqui também vai ser 30 menos 2x. Ele quer o quê? Volume? Quanto que é o volume aqui? Deixa eu diminuir esse zoom. Quanto que é esse volume aqui? O volume é o produto das 3 dimensões. E é essa a modelagem do problema. Quem é a variável independente? A altura da caixinha, que é o corte que eu vou fazer aqui. E qual é a variável dependente? Volume. Ah, então beleza. Então o volume vai ser esse, vai ser este vezes esse, vezes o x. Então aqui ele vai ficar 30 menos 2x ao quadrado vezes x. E aqui está o nosso problema. Aí nós temos agora uma função cúbica. Olha que bacana. Isto aqui vai ficar... Você abre esse daqui, tá? Quadrado do primeiro, mais menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E depois fazer distributiva com esse x. Tá bom? Vou deixar para vocês fazerem essa continha, essa distributiva. Isso aqui vai dar 900x menos 120x quadrado mais 4x3. Tá? Isso em centímetros cúbicos. Em centímetros cúbicos. Tá bom? Aí, para a gente achar esse domínio, quando é que esse volume vai ser zero? Este volume vai ser zero quando o x for zero, vamos olhar para cá, ó. Quando o x for zero ou quando o x for 15. Certo? Porque 2 vezes 15 vai dar 30, aqui vai dar zero. Então, o nosso domínio, porque o volume não pode ser zero, tá? X vai estar entre 0 e 15. E como eu falei, isso aqui é uma função cúbica, tá bem? É uma função cúbica. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho o meu volume. E aqui eu tenho o meu x. O esboço desse gráfico é algo do tipo que ele vem para cá, desce, toca aqui o eixo e sobe de novo. Tá? Esse pontinho aqui é exatamente 15. E aqui é zero, né? Que é quando o volume vai ser zero. E, novamente, o que a gente pode determinar aqui? De novo, uma aplicação da derivada. Qual é o valor de x que me confere um volume máximo? Tá? Este é um problema que a gente vai resolver num vídeo futuro, que eu vou colocar aqui o link na descrição. Então, você vai determinar qual é o corte dessas orelhinhas aqui, tá? Para esse 30 centímetros aqui fixo, tá? O papelão, esse quadrado aqui de papelão, você vai comprar ele, 30 por 30. Qual é o valorzinho de x que você vai ter um volume máximo? Que é exatamente esse ponto bem aqui, tá? Então, mais uma vez, o nosso volume é a variável dependente, e essa distânciazinha x é a nossa variável independente. Nós criamos um modelo matemático que expressa o volume desta caixa, tá? Sem tampa.
em função desse comprimento x. Com isso, a gente consegue fazer previsões. Por exemplo, qual vai ser o volume máximo aqui. Tá? Então, vamos para o exemplo 3. Um certo terreno retangular, as margens de um rio deve ser cercado por todos os lados ao longo do rio. O material para a cerca custa R$ 12,00 por metro linear do lado paralelo ao rio e R$ 8,00 por metro linear nos outros dois lados. Tá? Fazer esse desenho. O que foi que aconteceu aqui? Aqui está o seu rio. Tá? E você vai fazer uma cerca. Se o comprimento de um lado não paralelo ao rio for de x metros, então esse daqui é x. E aqui também é x. O terreno é retangular, tá? Expresse a área desse terreno em função deste x, tá? Então, aqui a gente pode chamar essa distância de y. Tá bom? A gente quer expressar a área em função do x. Então, na nossa modelagem, x é a variável independente e a variável dependente é a área. E quanto que é a área? X vezes y. Tá? Bem, mas aqui nós temos um custo diferente para cada um desses lados. Tá? O material para cerca custa R$ 12,00 por metro linear do lado paralelo ao rio. Tá? Então, o custo desse lado y aqui, ele é 12 vezes o comprimento. R$ 12,00 por metro, cada metro é R$ 12,00, então vão ser 12 vezes y. O custo desse lado em x é R$ 8,00 por metro, então vai ser 8x. Tudo bem? Aí nós temos uma restrição orçamentária. Qual é a nossa restrição? Nós temos R$ 3.600 para poder fazer essa cerca. Isso é uma restrição orçamentária. Então, o custo para fazer este lado, mais esse, tem que ser igual a 3.600. Então, aqui, ó, 12y mais 8x mais 8x tem que ser igual a 3.600. Você quer consumir tudo que você tem disponível, R$ 3.600. Então, nós já temos uma equação aqui envolvendo as variáveis. Nós temos que 12y mais 8x mais 8x tem que ser igual a 3.600. Vamos isolar aqui? Ó, isso aqui vai dar 16x, né? Você tem 12y mais 16x é igual a 3.600. Isolando o y, tá? Esse 16 vem negativo, esse 12 vai dividindo, 3.600 é múltiplo de 12, nosso y vai ficar 300 menos 4/3 de x, tá? Resolva essa equação para y, você vai chegar nisso daqui. E o que eu quero? A área. Quanto que é o y? É isso aqui. Ah, beleza. Então, a nossa área vai ficar uma função do comprimento x, tá? Que vai ficar x vezes esse y aqui. X vezes 300 menos 4/3 de x. Então, chegamos numa função quadrática de novo, né? Faz a distributiva aqui. Então, isso aqui vai dar 300x menos 4/3 de x quadrado. De novo, nós temos uma funçãozinha quadrática. Tá? E o domínio? Obviamente, x e y tem que ser maior do que zero. Então, para o nosso domínio, x maior que zero
Y maior que zero, sim, verdade. O x e o y são ambos maiores do que zero. Você quer comprimento, tá? E uma coisa importante, quanto é que essa... Quando o y for zero, né? Quando o y aqui for zero, você vai fechar isso aqui, né? O y for zero. Quando o y for zero, quanto que vai ser as raízes, né? A gente vai ter... Quando é que o y vai ser zero? Quando o x for 225. Tá? Então, o domínio dessa função aqui, o x, vai estar no intervalo aberto de 0 até 225. Esse x não pode exceder 225. E aí, esta função, de novo, é uma função quadrática. X, e aqui a área. Nós temos de novo uma função quadrática, e aqui vai de 0 até 225. E aqui é 225. E, novamente, você consegue fazer previsões desse modelo matemático. Dado que eu tenho R$ 3.600 disponíveis para fazer essa cerca, tá? Qual é o valor de x que a minha área vai ser máxima? É esse pontinho bem aqui, né? Que a gente também vai determinar num vídeo futuro. Então, qual é este valor de x que me confere uma área máxima? Legal, né? Vamos para mais um exemplo. Só, uma caixa fechada com uma base quadrada deve apresentar um volume de 2.000 metros cúbicos. Olha, já tem uma restrição aqui. O material para a tampa e fundo da caixa custa R$ 3,00 por centímetro quadrado. Cada centímetro quadrado é R$ 3,00. E o material para os lados custa R$ 1,50 por centímetro quadrado. Metade do preço, né? Se x for o comprimento de um lado do quadrado da base, expresse o custo do material com uma função de x e indique o domínio da função resultante. Tá? Então, vamos olhar para o nosso problema. Nós temos aqui uma caixa fechada. Então, eu vou desenhar aqui uma caixa retangular. Na verdade, uma caixa com base quadrada. Aqui. Ixi, faltou aqui. Tá? Tá aqui. Essa altura aqui, y. Aqui é x e aqui também é x. Porque a base é quadrada. X e a altura y. Tá? A base e a tampa, tá? Vou fazer aqui, ó. Você tem a base aqui. E a tampa, elas vão contribuir com quanto da área? 2 vezes x quadrado, que a área daqui de baixo é x quadrado e a área aqui de cima também é x quadrado. Tá? Então, as duas vão contribuir com 2x quadrado. Tá? E a área lateral? A área lateral tem essa face aqui, que é x vezes y. Nós temos ela 4 vezes, né? Tem essa aqui da frente, tem essa aqui do lado, tem essa aqui de trás e tem essa daqui desse lado aqui. Então, nossa área, vou somar aqui mais 4x vezes y. Ótimo, né? A tampa mais a base mais a área lateral. Tá? Então, quanto é que fica o nosso custo? O custo total, nós temos o material para a tampa e para o fundo é R$ 3,00 por centímetro quadrado. Isso aqui já está em centímetro quadrado. Então, vai ser R$ 3,00 vezes a área desse lado aqui. Tá? Mais 1,50. Vamos colocar em fração.
1,5 é 3 meios. 3 sobre 2, 4xy. Tá? Porque é R$3 da tampa e 1,50 o material para a área lateral. Tá? Isso aqui é por metro quadrado. Opa, perdão, ó. Aqui está metros quadrados, é a mesma unidade, tá? Tudo centímetro quadrado aqui. Tá. Pronto, o que que ele quer? Ele quer o volume, tá? Então, o volume, ele é área da base vezes a altura. XY, ou x vezes x, né? Vai ficar x quadrado vezes y. O volume é x quadrado y. Tá bom? Isso aqui tem que ser 2.000 centímetros cúbicos, tá? Perdão, o que foi erro de digitação. Centímetro cúbico, que é a mesma unidade daqui. Então, isso daqui tem que ser 2.000 centímetros cúbicos. Aí, a gente pode isolar o y aqui, tá? Então, nosso y vai ser 2.000 sobre x quadrado. Pega esse y e substitui aqui. Tá? Substituindo aqui, ó, esse 3 vezes 2 aqui vai ficar 6x quadrado. Então, nosso custo vai ser de 6x quadrado, tá? Porque o nosso y está restrito ao volume de 2.000. Fica 6x quadrado mais, ó, por que eu escrevi aqui em fração? Porque o 4 por 2 vai dar 2, 2 vezes 3, 6. Então, fica mais 6x, quanto que é o y? 2.000 sobre x2. Corta o x quadrado com esse x, então o nosso custo vai ficar 6x2 mais 6 vezes esse 2 vai dar 12.000. 12.000 sobre x. Tá? E esta é a nossa função. É a função que dá o custo na confecção desta caixa. Tá? E aqui, o domínio matemático daqui não tem limite, né? Aqui não pode ser zero, tá? Mas você não tem nenhuma restrição aqui, ele pode ir para infinito. Então, o domínio de x aberto no zero e aberto no infinito positivo. Tá? E esta função aqui, o gráfico dela. Deixa eu mostrar para vocês um esboço desse gráfico. Aqui é o custo e aqui é x. Ela vem, faz isso daqui e sobe. Parecido com o símbolo da Nike, né? E, novamente, a gente consegue fazer previsões, tá? Qual é o custo para um determinado valor de x? Você pode também determinar qual é a dimensão desse x que me dá um custo mínimo. Olha que bacana, né? Com essa função aqui, usando derivadas, a gente consegue determinar qual é o valor desse x, qual é esse comprimento x que vai me dar um custo mínimo na confecção desta caixa. Legal, né? Vamos para mais um exemplo. O último exemplo desse vídeo. No planejamento de um café-restaurante, estima-se que se houver entre 40 e 80 assentos, o lucro diário será de R$ 8,00 por lugar. Contudo, se a capacidade de assentos ficar acima de 80 lugares, o lucro diário decrescerá em 4 centavos vezes o número de lugares acima de 80. Tá? Se x for o número de assentos disponíveis, expresse o lucro diário em função de x, supondo que o lucro seja não negativo. Tá bom. Primeiro, o lucro diário. Tá? Se x for entre 40 e 80. Tá? Se o x estiver entre 40 e 80, então se x estiver entre 40 e 80, quanto que é o meu lucro diário? R$ 8,00 por lugar. X é o número de lugares disponíveis. Então, o lucro diário
vai ser 8x, 8 vezes x. Tá? Esse aqui é um probleminha típico de funções definidas por intervalo. Tá? Agora, se x for maior do que 80, o que vai acontecer? O meu lucro vai ser R$ 8 por lugar, né? Menos, então, eu vou perder 0,04 vezes 4 centavos por lugares acima de 80. Então, só esse termozinho aqui, ó, lugares acima de 80, eu vou ter aqui uma perda de 0,04x menos 80. Tá? Isso aqui, tá? Quando o x for maior que 80, se for 90 lugares, fica 90 menos 80, vai ficar 10 vezes 4 centavos de perda. 40 centavos em perda, tá? Então vai ficar, o lucro diário vai ser 8 menos essa perda aqui, vezes o número de lugares. Tá bem? Então, vai ser R$ 8 menos, está decrescendo em 4 centavos por lugar acima de 80. Fica desse jeito. E aqui a gente pode escrever isso daqui, é uma parábolazinha, tá? Faça a distributiva aqui, isso dá 11,20x menos 0,04x quadrado. Tá? Fica esta parábolazinha. Então, como é que fica a nossa função definida por intervalos aqui? O lucro diário, dependendo de x, vai ser 8x se x estiver entre 40 e 80, e vai ser 11,20x menos 0,04x2 se o x for maior do que 80. Aí tem uma coisa importante. Quando é que esse lucro vai ser zero? Ele vai ser zero quando o x for zero, tudo bem. E quando o x for 280. Você vai igualar isso aqui a zero. Vai achar a raiz dessa parábola. As raízes vai dar 0 e 280. Então, x maior do que 80, tá? E menor ou igual a 280. Então, eu vou fazer uma rasurazinha aqui. Então, o x vai estar entre 80 e 240. 280. Tá? 280. E aqui nós temos uma função definida por intervalos. Como é que vai ficar esse gráfico? Aqui é o lucro diário. Aqui é o número de lugares. Entre 40 e 80, a gente tem uma retazinha crescente. Aqui, 8x. Passou desse 80, aí você tem uma parábola. E ela vem aqui até 280. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei fazer da forma mais simples possível, da forma mais explicada, bem esmiuçado, como é a modelagem matemática de problemas em economia, administração e contábeis, tá? Compartilhe esse vídeo aí com seus colegas que estão estudando matemática, que estão estudando economia, que estão estudando contábeis e que estão estudando administração. Vamos difundir o conhecimento, já que o conhecimento é livre, tá? Então, não esqueça de fazer sua inscrição no canal. Tá sempre saindo vídeo interessante sobre vários assuntos. Deixe seu like, comenta aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, tá bom? Então, bons estudos, até um próximo vídeo e cuidem da saúde.